Eu vou fazer o recheio do bolo pra vocês verem. Deixa eu acender o fogo aqui. Nessa panelinha aqui, eu coloquei uma xícara de açúcar e uma xícara de água. Aí, vou deixar aqui no fogo até virar uma caldinha em ponto fraco. Ponto de fio fraco, né? Aqui eu vou fazer primeiro o recheio de coco. Vou fazer uma cocadinha. Enquanto isso, eu vou descascar o abacaxi para fazer o recheio de abacaxi. Olha, meninas, nessa panela aqui, eu coloquei o abacaxi, um abacaxi grande, né? Abacaxi pérola. Descasquei, tirei o miolo, porque não pode colocar o miolo, porque senão fica fica duro, né? E coloquei uma xícara de água e uma xícara de açúcar e deixei cozinhar aqui por 10 minutos. Aí aqui, né, já deu os 10 minutos, eu vou desligar e vou colocar ali na peneira pra escorrer. E tá vendo esse caldinho aqui, ó? Esse caldinho aqui é uma calda, né? E eu vou molhar o bolo com ela. Aí, vou colocar aqui na peneira. Aí, ela já vai... Ai, passou aqui. Ela já vai esfriando e escorrendo já. Ó, tá bem quente. Eu vou deixar aqui, né? Ó, escorrendo. E esse caldinho aqui, depois eu coloco um pouquinho mais de açúcar e um pouquinho mais de água pra molhar o bolo. E é isso, menina. Enquanto isso, eu vou dando andamento no terceiro passo, né? Porque primeiro foi a cocadinha, o segundo foi cozinhar o abacaxi. E agora eu vou fazer o creme. É um creme de confeiteiro que eu vou misturar com o abacaxi. Então, nessa panela aqui, eu tenho 500 ml de leite. Aqui eu tenho 3 colheres de maisena. Aqui eu tenho mais 200 ml de leite, que eu vou dissolver a maisena aqui dentro e depois eu vou colocar lá na panela. Eu tenho corante amarelo, mas é opcional, porque eu quero deixar ele um pouquinho mais amarelo, mas se você não quiser, não precisa colocar, não. Eu tenho uma gema de ovo e tenho aqui leite condensado. Eu vou colocar meia lata de leite condensado. Se não ficar muito doce, aí eu coloco um pouquinho mais de açúcar para chegar no ponto. Porque não pode ficar muito doce por conta da cocada, né? Então, aí eu vou colocar aqui o leite condensado, né? Vou colocar meia caixinha. Vou colocar o ovo, uma gema de ovo. Eu vou dar uma misturadinha. E agora, eu vou dissolver rapidinho aqui a maisena no leite. Amido de milho, né? A gente tem o costume de falar maisena. Aí, com uma mão só. Derramei ali, mas eu vou colocar aqui com a colher. Coloquei aqui, ó, e misturei para dissolver o amido de milho, para não ficar embolado aqui, né? E vou colocar também meia colherinha de manteiga. Agora é só mexer bem até engrossar. E depois que engrossar, eu vou colocar umas 4 gotinhas de corante amarelo, pra não ficar muito branquinho assim, né? Pra dar uma corzinha bonitinha. E vocês vão me acompanhando aí pra fazer o recheio do bolo. Fica muito gostoso e não é difícil de fazer, é só paciência.
Olha, muito bonito o creme, bem lisinho. Já já eu vou provar o açúcar, né? Ver se ele não tá faltando açúcar. Que nem eu falei pra vocês, se tiver faltando açúcar, né? Aquele doce, é só colocar, porque eu não coloquei açúcar, só coloquei leite condensado. E rendeu bastante, ó. E esse creme aqui, eu vou misturar ele com aquele abacaxi ali. Fica uma delícia esse recheio. Olha, já ferveu bastante, né? Agora eu vou pingar umas gotinhas de corante amarelo. Aqui na minha batedeira eu coloquei 100 ml de chantilly. Vou bater, né? Eu uso aquele de caixinha. Olha. E eu vou colocar aqui pra bater. E eu vou misturar naquele coco ali. Aí eu coloco assim, eu coloco não vou ligar agora pra não fazer barulho, né? Mas eu coloco na velocidade 3 a 4. E assim que der o ponto, não precisa ser um ponto muito firme, porque eu vou misturar. Assim que der o ponto, eu desligo e misturo ali. Mais ou menos uns 3 minutinhos nessa batedeira. O creme já esfriou, eu coloquei ele nessa vasilha aqui. Ficou uma consistência muito boa para rechear o bolo, ó. Bem cremosa, tá gostosa. E eu coloquei 2 colheres de açúcar, que eu achei que não tava muito docinho. E agora eu vou só misturar o abacaxi, que tá aqui na minha peneira, né, que tava escorrendo, tá escorridinho já. E agora eu só vou misturar, ó. Só vou misturar aqui no creme pra rechear o bolo. Solta um perfume muito gostoso. Aqui é só misturar, porque não pode estar quente, né? E é um ótimo recheio para um bolo de abacaxi, né? E aqui eu bati o chantilly já, e eu vou colocar o coco aqui, aquela cocadinha que eu reservei. Ela tá aqui, ó. E eu vou colocar aqui também na vasilha da batedeira e também vou misturar. Só que esse aqui tem que misturar bem devagarinho para o chantilly não perder aquela leveza, né? Tô com a mão só, meninas. Mas dá pra vocês verem, né? Depois eu tiro aqui, que a gente não pode desperdiçar nada, né? E aqui eu vou misturar com o fouet. Ó, tem o fouetzinho aqui. Eu vou misturar, né? Bem devagarinho. Vou misturar aqui direitinho, aí eu já mostro pra vocês. Ficou assim, ó, o meu recheio de abacaxi. Ó, creme com abacaxi. Eu já coloquei aqui no bolo. Já recheei uma parte, vai ser 2 recheios. E aqui tá o recheio de coco. Ficou na consistência de uma mousse. E como ele é menor, eu vou colocar em uma camada só do bolo. Que aqui, ó, eu vou fazer assim. Aqui eu coloquei massa, molhei, aí eu coloquei o recheio de abacaxi, aí eu vou colocar a massa novamente, tá aqui, ó. Aí eu vou colocar a massa, vou molhar, e entre um bolo e o outro, que eu vou colocar o recheio de coco. Aí depois eu vou colocar a outra massa, calda, né? E é assim que eu faço o meu bolo, meninas. Confeitei o bolo aqui, ó. Fiz esse rosas aqui embaixo. Fiz espécie de um degradê. Fiz mais forte aqui, eu fiz com rosa, cereja e coloquei um pouco de vinho, o corante, né? E aqui eu coloquei só
rosa cereja. Pra fazer esse acabamento aqui de cima. Aqui em cima eu fiz, em volta aqui eu fiz bico pitanga. E é pra chá de bebê, de menina. Esse bolo tem 5 quilos. Esse bico que eu fiz as rosas é o bico 1M.